Fala pessoal, muito obrigado por clicar nesse vídeo. Eu sou o Matheus, sou animador 3D. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você tá voltando, seja bem-vindo de volta, tamo junto. Hoje eu tô aqui para falar do Animbot, um dos plugins mais utilizados na indústria de animação 3D. E esse plugin ele tem várias ferramentas que o Maya também tem, mas o Animbot ele executa de forma superior em alguns casos e faz o trabalho do animador ser muito mais rápido, muito mais eficiente na maioria dos casos. Mas vamos lá, o Animbot ele tem uma quantidade de ferramentas gigantesca que não dá para poder cobrir em um vídeo só, então eu quero mostrar para vocês as principais, as que eu utilizo diariamente no meu trabalho, que facilitam muito a vida do animador. Com certeza eu vou estar deixando alguma ferramenta importante passar, mas eu quero mostrar para vocês aqui as principais, as que realmente fazem a diferença. Então, vamos lá. Quer aprender animação 3D comigo? Acesse o site m3danimation.com. Fique até o final do vídeo para saber sobre promoções e mais. Então vamos lá pessoal, olha só, aqui eu tenho o meu Maya aberto com uma animaçãozinha aqui que eu vou mostrar algumas coisas daqui a pouco, mas para quem não conhece, nunca viu, esse aqui, essa aba aqui embaixo é a aba do Animbot. Ela vem com, na verdade, muito mais ferramentas do que tem aqui. Eu customizei, eu vou explicar por quê, mas se você vier aqui, com certeza você vai encontrar várias opções de customização. Aqui você pode abrir o Workspace e customizar de algumas formas aqui. Se você clicar com o botão direito aqui, você consegue ver várias das ferramentas que tem, que eu já não deixei visíveis aqui. Aqui tem algumas opções já padrão, para você escolher quantas ferramentas, quais ferramentas vão aparecer aqui, mas eu dei uma customizada. Se a gente olhar aqui, por exemplo, cada uma dessas ferramentas que eu tenho aqui, se você clica para cima, você vai ver que tem várias opções de uma ferramenta só, e se você clica nessa setinha aqui embaixo, você vai ver que você pode, tipo, adicionar clicando nesses pontinhos aqui, e aí vai ter mais opções aqui, e eu removi as que eu não uso. As que eu acho que o Maya já tem, por exemplo, dessas opções aqui, o Maya já tem algumas que são satisfatórias para mim e que não fazem diferença, não aceleram realmente o meu workflow, o meu dia a dia de trabalho, mas sempre que você clica aqui, você vai ver que tem várias outras opções de ferramenta, e se você clica para cima aqui, cada tecla de atalho aqui vai ser uma ferramenta diferente. Então, por exemplo, se eu aperto Alt aqui, muda o nome, é uma ferramenta diferente, Ctrl, uma ferramenta diferente, Shift, Ctrl, Shift, Alt, Shift. Então, são várias ferramentas embutidas em um lugar só, principalmente nesses dois sliders aqui, mas essas são as ferramentas principais que eu utilizo, até aqui na verdade. Essas coisas aqui da frente são configurações, não vou entrar muito em detalhes de todas essas opções aqui, mas eu quero falar de todas essas ferramentas aqui que eu utilizo mais. Se você quiser explorar um pouco mais o Animbot, ver as outras ferramentas que tem, sempre que você coloca o mouse em cima, você consegue ver esse videozinho, né, mostrando a função da ferramenta. Até quando você vier aqui, se tem algumas opções aqui que você não conhece, só de você manter o mouse parado em cima, ele vai te mostrar o que essa função faz. E também, se você vier na setinha, aqui você consegue buscar por ferramentas específicas, como por exemplo a Snap, essa aqui, Smart Snap Keys, que eu adicionei aqui, ela não vem por padrão, eu adicionei ela aqui porque eu utilizo ela bastante. Você pode pesquisar, adicionar teclas de atalho ou colocar um botão na shelf, ou no caso, para colocar aqui embaixo, você precisa encontrar ela com o botão direito aqui, ela vai estar nas opções azuis. Todas as ferramentas são divididas entre cores, né? Tem as verdes, as amarelas, laranjas, enfim, a gente pode ver que é bem organizado entre cores aqui, e aí se você procurar, eu acredito que esteja, onde tá? Aqui, Anim Curve Extra Tools. No caso eu vou mostrar para que serve essa que eu tô falando especificamente, mas a Smart Snap Key, eu só cliquei aqui e adicionei ela aqui embaixo. Vocês podem ver que tem uma infinidade de outras ferramentas que não estão adicionadas.
Mas vamos lá, pessoal. Antes de eu começar a mostrar especificamente como funciona cada função, é importante eu dizer aqui que a Autodesk, que é a empresa que faz o Maya, que tem o Maya hoje em dia, todo ano faz um upgrade, né, como qualquer software, e lança atualizações. Então é muito importante a gente lembrar que talvez tenha algumas ferramentas que o Maya já tenha lançado uma atualização e colocado essa função nova dentro do próprio Maya, sem precisar do plugin. Até teve algumas ferramentas aqui, algumas coisas e teclas de atalho que eu uso muito especificamente, que eu ia falar nesse vídeo, mas eu percebi que o Maya já adicionou, então não vou nem falar. Eu tô testando agora a versão do 2024, Maya 2024, e eu já reparei que o Maya já adicionou algumas coisas que não tinha antes, que só tinha o Animbot. Então, aos poucos a Autodesk está atualizando e adicionando essas ferramentas que tem no Animbot, mas atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Animbot ainda vale muito a pena e vocês vão ver aqui. Então vamos lá, vou falar de todas essas aqui da esquerda para a direita. Essa primeira aqui eu mantenho aqui porque quando eu tenho algum momento que eu quero zerar a pose do meu personagem, se eu fosse fazer direto no Maya, eu selecionaria todos os controladores, viria na Channel Box, viria aqui, apertava 0, Enter, e aí ele, teoricamente, se eu selecionei todos os controladores, aqui a gente já consegue ver que teve algumas coisas que não voltaram direto para o 0, ó, na perna. Eu vou dar um Ctrl Z aqui só para voltar na posição que estava. E aqui, se eu simplesmente clico nesse desligar, ele faz esse trabalho para mim de uma forma muito mais eficiente. Dá para ver que eu não perdi nada, ele zerou os atributos também. Então, escala eu não posso zerar, senão o personagem vai para a escala 0, ele desaparece. Então, essa ferramenta aqui, ela faz esse trabalho de uma forma muito mais eficiente. E se eu vier aqui, eu também tenho algumas teclas de atalho que eu posso escolher se eu quero zerar a rotação, escala ou translation, enfim. Essa ferramenta facilita, agiliza o meu trabalho quando eu preciso fazer esse tipo de coisa. Segunda ferramenta aqui que eu utilizo praticamente diariamente, sendo mais específico, quando eu estou fazendo layouts, aqui eu tenho uma animação do layout do meu personagem pegando a pedra e colocando aqui em cima. Então se eu seleciono todos os controladores aqui, eu só tenho as poses específicas, eu não tenho movimentos em spline. E dá para ver, por exemplo, deixa eu selecionar alguns controladores específicos aqui. Por exemplo, só selecionando o peitoral, quadril e a cabeça aqui, eu consigo ver que eu tenho alguns lugares, por exemplo, aqui, que eu não tenho keyframes em todas as posições. E uma coisa que eu sempre faço, que eu indico que você faça se você estiver aprendendo aí, é colocar keyframes em todos os controladores, em todos os pontos específicos, para você não perder informação. Se você começa a criar uma pose lá na frente e não tinha keyframe em todos os controladores em um momento no meio, você pode perder um pouco da posição do personagem em algum lugar. Aqui, como você pode ver, eu tenho esses controladores selecionados e eu tenho keyframes que estão faltando em alguns lugares aqui. Então, ao invés de eu ir no keyframe, apertar S, ir no keyframe, apertar S, eu posso simplesmente clicar nesse botão aqui e ele vai carregar e colocar keyframes em todas as posições. Isso agiliza muito, ajuda muito o trabalho. E agora, mantendo nessa animação aqui, nesse layout, na verdade, eu quero mostrar um pouco sobre, já vamos iniciar esse slider. Aqui nesse slider aqui, ele está mostrando dessa posição, deixa eu pegar só a rotação aqui, vamos olhar só para uma curva, mas se a gente olhar aqui, ele chega num ponto e aqui ele passa, então tem alguns níveis aqui e só vai mostrar dessa forma se você tiver com essa opção aqui ativada, então muda um pouco. O mais importante é para esse aqui, que é o Twin Machine, vou chegar nele daqui a pouco. Mas essa ferramenta aqui, ela é muito boa, mas ela não é muito boa só simplesmente por causa do slider, que eu consigo definir uma posição aqui de rotação. Vamos pegar uma outra pose aqui, vamos pegar na antecipação. Tem essa antecipação aqui nesses dois pontos que a rotação está praticamente igual.
Mas não é simplesmente só o fato de eu ter esse slider ou esse slider aqui que eu consigo fazer isso. Não é só isso, mas o mais legal dessa ferramenta aqui, que faz toda a diferença, é que eu consigo olhar aqui. Deixa eu só abrir o meu helpline. Normalmente fica aqui embaixo, eu removo porque ocupa espaço na minha tela. Mas se eu coloco o mouse em cima, a gente consegue ver o nome da ferramenta, tá easy in, easy out, tá ali menos 15, aqui vai estar menos 5, aqui vai estar mais 5, mais 15. Então em cada uma dessas porcentagens eu consigo adicionar uma tecla de atalho. Eu posso vir aqui, por exemplo, vir em hotkeys, e aí eu procuro qual é aquela opção. Deixa eu encontrar aqui. Aqui em Key Slider eu vejo Easy In Out e Easy In Out. Eu tenho positivo e negativo. Em menos 15 eu tenho Alt A e Alt F. E junto com essa ferramenta eu também quero mostrar do Twin Slider aqui. Se a gente descer aqui um pouco, a gente vai ver que eu tenho essas teclas de atalho aqui em Twinner em menos 150, o Alt Key e o mais 150 em Alt R, que ele vai fazer o seguinte. O Alt F, para mim, eu consigo colocar 15% próximo dessa curva, então eu falo, tá, essa posição eu não quero ele mais rotacionado, então eu vou tentar o Alt A, na verdade. Ele vai rotacionar um pouco, daí eu falo, eu quero extrapolar, eu quero mais rotação do que eu tenho nesse keyframe aqui. Daí vem essa opção aqui. Se eu clico aqui, ele passa do ponto anterior. Se eu clico na esquerda, ele passa do ponto do keyframe que está para trás. E se eu clico na direita, na frente desse ponto aqui, ele vai passar do ponto do keyframe que está na frente. Ok? Opa, selecionei errado. Então, ó, ele passa desse ponto. Então, eu tenho na minha tecla de atalho aqui, eu consigo fazer Alt F, 15% próximo desse keyframe. Não tá legal, quero extrapolado. Eu vou Alt R, daí ele passa um pouco. Tá, mas ele tá rotacionando para frente, não é isso que eu quero. Vamos tentar para trás. Alt A tá menos do que estava antes, na verdade eu quero mais do que estava antes, então eu vou Alt Key, aí ele extrapola. Então eu tenho essa liberdade de colocar keyframes em cada porcentagem, o que assim, acelera o meu trabalho de uma certa forma para poder criar as poses durante a minha etapa de layout e facilita tanto que é muito mais rápido do que só simplesmente, tá, isso aqui facilita, eu consigo selecionar o meu keyframe, a minha curva, vir aqui, arrastar, tá, aqui, tá bom, não, tá, eu tenho aqui, eu tenho o teste aqui ou aqui, beleza, eu posso arrastar e colocar numa posição, mas só clicar e arrastar já leva um pouquinho mais de tempo. E ter essa liberdade de fazer isso aqui com as teclas de atalho, eu chego num resultado legal. E depois, se eu quiser ajustar, eu só ajusto a curva aqui, que é muito mais rápido do que clicar e arrastar aqui. Então eu faço dessa forma. Tem várias outras ferramentas, como eu falei nesses sliders, eu não vou cobrir todas elas. Eu diria que você deve olhar as que vai mais funcionar, as que vão mais te agradar, colocar teclas de atalho nelas e utilizar o máximo delas. Vai te ajudar bastante. Adicione teclas de atalho, faz muita diferença. Muito importante eu mencionar que todas essas ferramentas que eu mostro aqui no Animebot, elas são ferramentas que facilitam sim, mas eu diria que se você ainda é um iniciante, está começando a aprender, eu diria que você deve aprender como que cada coisa funciona antes de realmente começar a utilizar o Animebot e essas ferramentas que facilitam muito, para que dessa forma você consiga realmente agregar no seu conhecimento e na sua experiência, porque se em algum momento você não tiver o Animebot disponível para você, você pelo menos tem o conhecimento e sabe como resolver aquele problema. Você não fica refém do Animebot. Então, só quero deixar claro, muito importante você agregar na sua experiência, no seu conhecimento e aprender o que é que aquela ferramenta tá fazendo, para você não ser refém do Animebot, ok? Próxima ferramenta aqui, eu tenho essa pequena animação aqui, essa bolinha com cauda, dando um salto, e essa ferramenta específica que eu deixei aqui, não se engane pelo exercício mais simples, tá, pessoal? Eu trouxe esse exercício mais simples
para poder mostrar essa ferramenta aqui, mas eu utilizo essa ferramenta de várias formas em vários momentos que eu acho necessário em animações mais complexas, tá? Eu só quero exemplificar de uma forma que fique fácil para você entender aqui. Mas olha só, se por exemplo, deixa eu selecionar essas alças aqui, eu vou só dar uma suavizada aqui, o que vai estragar a minha animação. O timing, o spacing vai ficar todo errado por causa do easy in, easy out que eu acabei adicionando aqui. E para eu utilizar essa ferramenta aqui é o seguinte, ela vai simplesmente fazer o efeito de tipo bouncing ball no meu eixo Y. Isso aqui vai me ajudar bastante. Vou selecionar essas duas, só clicar aqui para vocês verem o efeito. Ela coloca a alça apontando diretamente para a direção da próxima e essa aqui de uma forma que é como se fosse uma bouncing ball mesmo. No Maya, eu precisaria vou fazer em uma outra alça aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou levantar aqui. Se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, eu precisaria vir aqui, clicar no Vzinho e aí depois selecionar a alça e depois arrastar ela para cima, posicionar. Aqui, por exemplo, como eu não cliquei no Vzinho aqui, eu tenho que clicar, quebrar a alça, posicionar. Então, vocês estão vendo que tem um certo trabalho a ser feito, mas se, por exemplo, se a minha alça está suavizada aqui, eu simplesmente clico nos keys que eu quero, o efeito, clico aqui e ela já posiciona a minha alça dessa forma. E aí, é claro, se eu quiser fazer algum tipo de pequeno ajuste aqui, eu sempre posso e isso facilita muito o meu trabalho. Então, vocês podem ver que na hora do salto, muito importante quando a gente vai fazer algum tipo de bouncing ball, bolinha quicando, né, que é esse tipo de exercício, a bolinha ela tem que sair do chão de uma forma linear, não pode ter um easy out aqui. E para isso serve essa ferramenta. Mesma coisa aqui, a gente pode ver quando o personagem está saindo, ele está saindo meio para frente aqui, né? Se a gente olhar aqui na tela, está saindo meio para frente e aí depois subindo. Se eu, por exemplo, olhar no meu Motion Trail aqui, eu vejo que a minha curva está fazendo assim, subindo, depois suavizando para aquela direção. E quando a gente está fazendo uma bouncing ball, a gente não quer dessa forma, a gente quer mais desse jeito. A gente quer que o salto tenha a direção correta, comece a perder energia e caia na direção correta. Ele não pode vir para cá e de repente mudar de direção e vir para cá como estava antes, né? Ela não pode fazer essa curva, ela tem que ficar mais nesse sentido e essa ferramenta me agiliza bastante o trabalho. Aqui até eu faria um pequeno ajuste e assim tá um pouco melhor. Na verdade, só desse lado que eu queria ajustar. Que maravilha! E aí, é isso. Aqui eu tenho várias outras opções, como eu mostrei antes, né? De fazer só de um lado, só de outro, ou várias outras opções de saída de alça, né? Você pode explorar, olhar o que funciona para você, manter a que você quer, mas todas as outras que eu tenho aqui no Maya para mim funcionam muito bem porque eu busco, mas você pode testar e comparar as mesmas ferramentas. Muito importante eu mencionar que várias das animações que eu tô mostrando nesse vídeo aqui são animações que eu mostro e ensino no meu curso de animação 3D. Se você entrar no meu site m3danimation.com, ir na aba cursos, você vai ver os cursos disponíveis atualmente. Se você tem zero experiência, você pode começar do fundamentos e princípios básicos, depois ir para mecânica corporal. E se você quiser fazer o meu curso e aprender comigo, você pode utilizar um desses códigos de desconto aqui embaixo para poder ganhar 25% de desconto. Seguinte, pessoal, nessa animaçãozinha aqui que eu tô fazendo, ainda não tá finalizada, preciso mudar o cenário, mas eu quero mostrar para vocês essa ferramenta aqui. Ela me ajuda bastante, mesmo se você ainda tem um picker, que é um outro plugin que te ajuda a selecionar controladores específicos. Essa ferramenta ainda é útil, ela te ajuda bastante. E se você não tem um picker, com certeza essa opção do Animbot vai te ajudar bastante. É o seguinte, pessoal, aqui, por exemplo, eu costumo trabalhar no meu lado direito, eu tenho a minha câmera principal, e no meu lado esquerdo eu trabalho com as minhas seleções, né? Com a edição, selecionando personagens, selecionando os controladores. E aqui, por exemplo, como eu não
tenho os controladores do Homem-Aranha em vista, eu tenho que procurar e tal, achar, tá, beleza, achei ele aqui, que leva um pouco de tempo. Essa ferramenta aqui, como vocês podem ver, eu já tenho várias pack de seleção, é o nome que eu dou para essas opções que eu posso criar aqui. Eu sei que dentro do Maya também tem uma opção que você consegue fazer packs de seleção e colocar em shelves para poder facilitar e selecionar um grupo de controladores, mas aqui fica muito mais fácil. E é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho vários controladores, principalmente alguns grupos de controladores do Homem-Aranha. O principal é o COD, que eu consigo selecionar o controlador do centro do quadril do Homem-Aranha aqui. Vou colocar aqui para cima, que eu acredito que seja esse aqui. O COD aqui, eu posso selecionar só o peito, eu posso selecionar o braço. Na verdade, tudo isso que tem aqui eu criei. Eu vou mostrar como criar um pack de seleção, mas vamos dar um exemplo aqui para poder realmente mostrar o quão poderoso é essa ferramenta aqui. Por exemplo, sempre que eu quero fazer uma pose das mãos, deixa eu tirar a seleção aqui, se eu quiser fazer uma pose nas mãos, especificamente dos dedos, selecionar todos os controladores dos dedos é bem chato, tipo, vir aqui, selecionar esse, tá, e aí, opa, selecionei um errado, daí eu quero selecionar esses aqui, os outros dedos aqui, isso me dá um pouco de trabalho. Eu posso tentar fazer assim também, ir removendo a seleção de outras coisas aqui que eu não quero, esse aqui acho que eu quero, enfim, deu para ter uma noção, é meio chato. Então você pode fazer essa seleção uma vez, você pode vir aqui no mais, e aí você coloca o nome, que é os nomes que eu coloquei aqui, escolhe a cor e é isso. Aqui eu já tenho, na verdade, eu tenho dedos R de right, que é mão direita, estão selecionados. E aí eu tenho também uma opção que seleciona tudo, incluindo o Homem-Aranha, incluindo a câmera, incluindo a teia, até tá faltando uma teia aqui, mas eu tenho uma seleção só do Homem-Aranha, sem incluir a câmera, dá pra ver que um é diferente do outro aqui. Eu tenho de um eixo específico da câmera, que é esse aqui, então isso facilita eu ir pulando de controlador para controlador. Você sempre pode também clicar com o botão direito, renomear, deletar, apagar, você pode também selecionar, por exemplo, mais de um controlador, segurando Shift, você vai somando esses controladores, então facilita bastante o trabalho. Esse pack de seleção aqui é uma das coisas que para mim fazem diferença. Mas vamos continuar, vamos para a próxima animação aqui. Aliás, antes de continuar, se você quer saber, quer ver como eu fiz essa animação do Homem-Aranha aqui, se você for membro aqui do canal, você vai ter acesso a todas as lives que eu já fiz aqui no canal, todos os vídeos, todos os projetos de animação que eu já fiz aqui. E você vai ter mais de 100 vídeos extras aí para você assistir e tentar aprender animação vendo os meus trabalhos aqui, vendo como eu faço essas animações. Então considera se tornar membro, com certeza você vai gostar de ver o conteúdo extra que tem lá e eu vou ficar muito feliz com o seu apoio. Tamo junto, todo mundo que já é membro e tá assistindo esse vídeo aí. Bora continuar. De volta aqui nessa animação do Walking Cycle que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês essa ferramenta. Eu tenho uma outra instância do Maya aberto aqui sem nada. Essa aqui está completamente vazia, como vocês podem ver. E essa ferramenta que eu quero mostrar agora é a seguinte. Se eu seleciono todos os controladores aqui, eu tenho essas duas opções que eu quero falar agora. Elas são bem parecidas, mas é o seguinte, eu consigo copiar essa animação que eu tenho aqui e colar em algum outro momento, ou o mais importante e a melhor parte dessa ferramenta é que eu consigo copiar e colar entre rigs diferentes, claro, se os rigs forem similares. Quando a gente trabalha dentro de um estúdio, os rigs geralmente são feitos de uma mesma forma, os nomes são feitos de uma mesma forma, e aí o Animbot consegue interpretar e fazer a cópia e cola entre rigs diferentes. E você consegue copiar e colar em instâncias diferentes do Maya, como eu vou mostrar aqui. Eu selecionei, copiei, só cliquei aqui, né? E agora se eu vier aqui desse lado, onde eu não tenho animação nenhuma,
Eu posso vir aqui, selecionar todos os controladores, vir em botão direito, colar aqui. Ele cola a minha animação perfeitamente, de um Maya para o outro, sem problemas nenhum. Muito importante eu mencionar aqui que, por exemplo, se eu selecionar controladores errados, deixa eu fazer isso aqui, zerar de novo. Quando eu zero, a minha ferramenta muda o FK e IK aqui. E a minha animação aqui, eu estou utilizando FK, como vocês podem ver. Então, se eu selecionar, por exemplo, os controladores errados, se o FK não estiver visível aqui, eu selecionar só esses aqui, quando eu colar, ele vai colar sem ter colado nos controladores que não estavam selecionados, né, do FK, porque estava com o IK ativado aqui quando eu fiz assim. Então é muito importante a gente tomar cuidado e ter certeza que a gente está selecionando os mesmos controladores para copiar e colar. Mas essa ferramenta aqui que eu mostrei é muito boa. E continuando aqui, eu mostrei essa ferramenta, tem algumas outras opções aqui que você pode dar uma olhada, mas eu tenho essa aqui que é bem parecida, que na verdade é só de uma pose específica e não da animação toda. Então você pode vir em qualquer animação, por exemplo, eu quero começar um novo Walking Cycle, mas eu não quero fazer exatamente igual. Então eu vou copiar só a pose de contato aqui. Então venho, pico aqui, coloco no frame que eu quero, pode ser qualquer frame, ele vai copiar onde você está selecionado, você vem, paste pose, e ele vai colar só aquela pose naquele lugar. Outra coisa que você pode ver aqui é esse botãozinho aqui, ele mostra quantos controladores você tem selecionados. Então você pode ter meio que certeza quando você está copiando a animação. Se você seleciona os controladores aqui, você vai ver, eu tenho 160 controladores selecionados aqui. Se eu vier no outro que eu quero colar aquela opção, eu posso ver se eu realmente estou selecionando a mesma quantidade de controladores. É só uma forma de conferir para ter certeza que pelo menos o número de controladores está certo, que foi selecionado, para evitar possíveis erros quando a gente está copiando e colando a pose ou a animação, ok? Próxima ferramenta. Ok, com essa animação do Mario aqui que eu trouxe para poder mostrar, essa ferramenta é um espelho, né? E você pode simplesmente, por exemplo, você tem essa pose que é uma pose de contato que você quer copiar, essa é uma de contato na verdade, você quer só pegar essa pose e copiar para o outro lado aqui, né? Para esse lado, quando você está criando o seu ciclo, né? Ou de corrida ou de caminhada. E aí você pode só simplesmente copiar e colar para o outro ponto e clicar nesse íconezinho aqui e ele vai refletir a pose do seu personagem. Você pode também refletir só os membros, né, braços e pernas de um lado para o outro, se você quiser, tipo espelhar para a direita, e aí ele vai espelhar igual as pernas para o outro lado. Aqui parece que não tá porque o tronco dele tá apontado para essa direção, mas tem algumas opções aqui, ou para a direita ou para a esquerda, espelhar todos os keyframes, mas essa é a ferramenta de espelhamento. Muito útil, ajuda bastante e economiza muito tempo, principalmente na parte do layout. Beleza, pessoal? Próxima ferramenta aqui, aqui na verdade eu tenho essa ferramenta que é a ferramenta de alinhamento de objetos, que o Maya tem também, que é simplesmente o seguinte: se você traz um personagem ou alguma coisa para sua cena, deixa eu aumentar o tamanho aqui, e aí eu quero alinhar esse objeto a esse objeto, seleciono um, depois o outro, e aí eu clico aqui e ele alinha, certo? O Maya também tem essa ferramenta. Se eu vier aqui em Modify Snap Align Objects, e aí se você clicar aqui em Align Objects, ele vai alinhar, mesma coisa, só que eu acho conveniente ter aqui quando eu estou trazendo os meus objetos, eu posso sim trazer essa ferramenta aqui, Snap, selecionando Ctrl Shift, botão do meio, ela vem para minha shelf aqui em cima e vai funcionar exatamente da mesma forma, ok?
ok? Mas eu acho conveniente ter ela aqui, então eu utilizo essa ferramenta para fazer alinhamento das minhas coisas quando eu preciso. Mas o Maya também tem essa opção. A próxima ferramenta, que é a ferramenta de Wordspace, eu acho que dava para poder fazer um vídeo só falando dela, que para mim é a ferramenta mais útil do Animbot. Atualmente, até onde eu sei, o Maya não faz as mesmas coisas que o Animbot faz com essa ferramenta, pelo menos não com tanta facilidade. Eu vou tentar mostrar os pontos mais importantes aqui. Vamos lá. Olha só, eu tenho o meu personagem no meu Walking Cycle aqui, ok? Se eu quiser fazer ele ir para frente, por exemplo, deixa eu deletar esses keyframes aqui. Vamos criar um keyframe aqui, colocar essa curva no linear e ó, dá pra ver que o personagem tá andando, mas ele tá deslizando bastante. Então eu vou, sempre que eu vou fazer uma animação, que eu tô trazendo um walking cycle, um run cycle, qualquer tipo de ciclo para dentro do meu shot, às vezes a velocidade da câmera, a velocidade da cena, alguma coisa não tá acontecendo, eu preciso ou acelerar o walking cycle, alguma coisa vai atrapalhar e nunca vai encaixar perfeitamente, a gente tem que sempre fazer adaptações para fazer tudo funcionar. Beleza, aqui tá o mais próximo possível do que eu preciso, e aí tá, eu preciso que o pé do meu personagem nesse momento não esteja deslizando. Eu posso simplesmente clicar aqui, ele vai copiar a posição relativa do mundo, que é não relativa da posição do controlador. Sempre que eu, se eu, por exemplo, mudo meu controlador para cá, se eu olho aqui, eu tenho 4, 9, 26, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 9. Se eu zero, vou só deletar isso aqui que eu fiz, se eu volto e eu pego a posição do pé, ela tá igual. 4, 9, 26, 2, 3, 4, 4, 4, 1, 9, 4. A posição do mundo ela é independente da posição do controlador, que esse controlador tá dentro, tá? Espero que isso tenha ficado claro. E aí o Animbot ele copia a posição do mundo, e quando eu aperto Shift, você pode ver que quando eu aperto Shift, ele aparece essa pranchetinha com essa seta. Quer dizer que ele vai copiar essa pose para o próximo frame. Então, Shift, clico, Shift, 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 Shift. E aí você pode ver que o pé, ele se mantém conectado aqui. Tipo, ele foi copiando e colando a pose aqui. Dá para ver no Graph Editor o trabalho que o Animbot fez. E aí, a partir do momento que o outro pé encosta no chão, você pode ir fazendo a mesma coisa. Porque a partir daqui a gente pode ver que o pé está deslizando, certo? O que a gente trabalhou aqui, pelo menos naquele espaço, ele não está deslizando aqui. Daí o pé da frente encostou no chão, você pode ir, copia, cola, 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 cola. Pode dar um bugzinho de visibilidade, mas quando você mexer ele vai estar na posição certa. E isso faz evitar o deslize. Aqui pode ter... Acaba que a gente precisa ajustar algumas coisas, né? Depois, quando a gente tá adaptando um walking cycle. Mas aqui a gente pode ver que está funcionando bem. Ele volta um pouco para trás aqui, o que não é o ideal. Daí a gente pode corrigir. E aí ele vai funcionando. Essa é uma das opções que a gente pode utilizar. Uma opção que eu acho muito legal também, que voltei tudo aqui só para vocês terem uma noção. Aqui está o deslize todo acontecendo. Então, por exemplo, se quando o pé encostou aqui no começo, tem contato, ele está deslizando para trás, né? Se, por exemplo, eu falo, tá, mas eu não quero a posição que ele está aqui, eu quero a posição que ele está aqui. Eu posso copiar essa aqui, vir para um frame aqui de trás e depois apertar Shift e colar. Ele vai copiar aquela posição lá da frente aqui para trás. Apesar dele estar copiando para o frame da frente, eu estou copiando para o frame da frente da agulha e não do frame que foi copiado, certo? Então eu posso copiar aquele frame que estava aqui e colar
ele daqui para frente. Ok? Uma outra coisa que basicamente resume o potencial dessa ferramenta de uma outra forma que eu quero mostrar aqui é o seguinte: se em algum shot, por exemplo, o personagem tá andando para frente aqui, maravilha, mas eu não quero que ele seja dependente desse controlador. Quero deletar esse movimento, mas manter ele indo para frente independente desse controlador. Eu posso fazer o seguinte: o que está levando ele para frente é o controlador do quadril, do pé. Seleciono esses 3 controladores e aí eu venho botão direito, copiar Xform Word Space Playback Range, que é playback range é do começo até o fim, aqui do 101 ao 125 no caso. Então eu copio, ele copiou de acordo com o mundo, sempre bom a gente lembrar que ele está fazendo isso de acordo com o mundo e não de acordo com o controlador. E aí eu venho, seleciono aqui, deleto esse keyframe, e aí ele não está indo para frente mais. Então eu venho, seleciono o controlador do quadril, aqui, botão direito, daí eu tenho a opção de colar, né? Xform Word Space, ele vai colar só em um lugar. Xform Word Space Next Frame, é um frame só, eu quero todos, all keys. Então, se eu der play, ele vai para frente agora. O slide continua, porque estava no slide, mas ele está independente desse controlador aqui. E aí ele está indo para frente. Então você consegue ter esse poder de tipo copiar uma animação de acordo com o mundo, o Word Space, e colar removendo algumas informações, que ajuda bastante. Próxima ferramenta aqui, eu posso mostrar nessa animação mesmo, quando a gente tem um rig que tem várias opções, como por exemplo, quando a gente vai fazer o Walking Cycle aqui, se eu quisesse rotacionar o peitoral do personagem, mas se eu não quero que os braços sigam o peitoral, eu tenho a opção de vir aqui e colocar seguir tronco e desligar, off. Mas como a gente pode ver, a gente acaba perdendo a posição. Ela não fica exatamente na posição que estava antes. Às vezes vai para um lugar muito louco, assim, tipo, vai para uma posição completamente diferente. Essa ferramenta aqui eu consigo fazer essa troca sem ter problemas. Eu consigo clicar aqui. Uma coisa que vocês podem ter reparado é que toda vez que você coloca o mouse em cima, vai mostrar vai mostrar esses vídeos aqui. Você pode vir aqui e Show to Chips. Você pode desligar essa opção e aí ele vai parar de te atazanar. Mas vamos continuar aqui. Eu posso selecionar o controlador que eu quero mudar e aí eu clico. Eu consigo fazer a troca tanto do frame que eu estou, quanto todos os keyframes. Então vamos trocar aqui. Bom, ele fez a troca sem perder a posição. E aí agora eu consigo modificar a posição do tronco, mantendo a posição do peitoral. Isso também pode ser feito com a cabeça. Quando eu estou fazendo a animação do Walking Cycle com o personagem, eu gosto de manter a cabeça do personagem olhando sempre para frente, em uma direção só. Se eu manter a rotação da cabeça seguindo o tronco, a gente pode ver aqui, se eu ligar, não fica na mesma posição, como a gente pode perceber, e a cabeça vai seguir a rotação do tronco. Não é isso que eu quero. Então, por exemplo, se você posicionou as coisas e você quer que a cabeça siga ou não siga, você pode selecionar o controlador, vir aqui e mudar a opção entre seguir ou não seguir sem perder a posição. E o Animbot ele vai interpretar automaticamente, ele vai saber que aquele controlador tem uma opção de seguir um outro controlador ou não e vai te dar as opções de acordo com o que tem naquele rig específico, ok? Próxima ferramenta aqui, a gente pode manter aqui, eu vou mostrar para vocês. Muitas vezes, principalmente quando a gente está animando um personagem que não está seguindo um controlador master, por exemplo, se eu quiser fazer uma rotação em
inteira. Eu posso rotacionar esse controlador aqui, mas muitas vezes acontece da gente estar fazendo uma animação sem ir levando o personagem com um controlador base. Então eu vou pegar o personagem e vou só trazer ele pra frente aqui, para vocês entenderem do que eu tô falando. Vou trazer ele pra cá. A partir desse momento eu não consigo rotacionar ele nessa posição, utilizando esse controlador aqui, correto? E se eu seleciono esses controladores aqui, o pé e o quadril, se eu quiser só rotacionar aqui, mesmo que eu coloque na opção do mundo, se eu fizer uma rotação, eles vão rotacionar de uma forma independente com a posição deles. Mas se eu clico nesse ícone aqui e eu seleciono rotação ou transição, eu consigo rotacionar os controladores selecionados de acordo com a posição do último controlador que foi selecionado. Então isso me ajuda bastante. Eu consigo fazer isso não só com controladores selecionados, como com personagens específicos. Às vezes você faz uma animação, tá? Tem 3 personagens em um lugar. No final o diretor vem e fala, ó, os personagens estão aqui, mas é para ele tá, os 3 tá lá na frente. Você consegue selecionar os 3 personagens, posicionar, rotacionar, sem que eles rotacionem de uma forma independente. Eles vão rotacionar como se fosse um grupo. Então essa ferramenta serve para isso, é muito útil, também ajuda bastante. Essa próxima ferramenta é muito útil, funciona da seguinte forma aqui. Se, por exemplo, eu seleciono, vamos dizer, a cabeça aqui. Se eu quiser, por exemplo, o personagem está sempre olhando nessa direção aqui. Eu quero fazer o personagem olhando para cá. Só que eu acabei fazendo um ajuste nesses 3 eixos de rotação. Certo? Só nessa posição aqui. O que eu posso fazer é o seguinte, dei um Ctrl Z aqui, selecionar esse controlador, e aí eu seleciono a parte que eu quero que seja afetada, clico nessa ferramenta, vai ficar azulzinho assim para você saber onde está sendo afetado, e se você fizer um ajuste aqui, coloca o personagem olhando para cá, essa ferramenta automaticamente vai adaptar todos os keyframes até lá na frente, mantendo a posição do personagem. Então, você pode alterar uma posição em um ponto específico. Por exemplo, se o seu personagem está lá parado, só respirando com os braços para baixo, e você quer que ele esteja com os braços cruzados, você seleciona essa ferramenta, faz os braços cruzados nele, o Animbot vai colocar esses braços cruzados em todo o resto da animação e vai funcionar super bem. Ok? Para mostrar as próximas ferramentas aqui, as últimas 2 ferramentas, eu vou utilizar essa animação desse salto aqui, super simples. Vamos lá, o seguinte. Quando eu quero o meu personagem saltando, eu já mostrei isso no começo do vídeo sobre o Motion Trail aqui. O Motion Trail do Maya, esse é o do Maya, você pode encontrar ele em Visualize, Create Editable Motion Trail, mas é o seguinte, pessoal, aqui isso é o que o Maya me dá, pelo menos até a última versão que eu vi, essa é a opção do Motion Trail. Ele coloca o número do frame que você tem, então, por exemplo, aqui no 17, eu posso vir aqui no 17, eu sei que é essa posição, e eu tenho essa cor e essa visibilidade. Mas o Animbot, deixa eu deletar esse Motion Trail aqui, o Animbot, se eu selecionar esse mesmo controlador e eu vier aqui na opção do Animbot, eu tenho algumas diferenças que eu posso clicar aqui com o botão direito e eu tenho várias opções de estilo que vão me ajudar a entender a curva, né? O arco da minha animação. Então, primeiro, a gente tem aqui em Style, a gente tem algumas formas de mostrar essa curva. Eu costumo colocar Thick, que é essa opção mais grossa, e eu gosto muito da opção também Spacing Temperature. Essa opção me ajuda muito quando eu tô cuidando do espaçamento da minha animação. E aqui a gente pode ver que quando o meu personagem dá um salto, tá funcionando aqui perfeitamente, que o primeiro momento do salto ele deve ser um maior espaçamento, por isso tá vermelho. E aí depois o próximo tá laranja, amarelo e vai ficando verde, que ele vai perdendo o espaçamento. Se eu colocar aqui também
onde que é? Aqui em Frame Before and After. Eu posso colocar uma quantidade de frames, até 48 ou All. Eu não indico colocar All, todos, porque se a sua animação for muito longa, vai travar. Então, vai até no máximo 48, vamos colocar 24 aqui, a gente consegue ver que ele vai até um pouco mais longe. Então aqui a gente pode ver que a partir daqui a gente tem verdinho, e aí vai ficando mais amarelo, que ele tá caindo, tá acelerando, e aí depois fica verde e aqui azul. Então a gente pode ajustar o salto do nosso personagem, o espaçamento, com a cor que aparece no meu Motion Trail. Isso é muito, muito útil, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui em cima, vamos vir aqui em cima. Se eu ver que tem uma anomalia aqui, assim, no meu arco, tipo, o arco tá ok, tá funcionando bem, mas tá amarelo, azul, isso quer dizer que o meu espaçamento está errado, porque o espaço entre esse frame e esse frame tá muito curto, e aí depois para o 24 está muito grande, depois volta a diminuir. Isso é um erro no espaçamento. É um erro muito comum em animadores iniciantes, que às vezes a gente fala, confere o arco, confere o espaçamento, e muitas vezes sem uma ferramenta que te dá uma forma visual de ver se o seu espaçamento está correto ou não, o animador mais iniciante não consegue perceber essas coisas. E ter essas cores ajuda muito. Eu utilizo até hoje, para mim facilita muito o meu trabalho. Às vezes eu estou muito cansado, saturado e não consigo perceber onde está o problema do meu espaçamento. Assim o Animebot ele me mostra na hora onde tem o erro. E eu posso ativar e desativar o meu Motion Trail. Eu posso criar várias instâncias, se eu quiser, botão direito, Create, ele vai criar tanto da cabeça quanto do quadril aqui, para a gente ter uma noção. Aqui, por exemplo, a gente tem uma quina que eu deveria ter corrigido, eu não tinha percebido, mas a gente pode ver o quão poderoso e o quão mais eficiente e com mais opções o Motion Trail do Animebot do que o do próprio Maya. Por último, voltando aqui, a última ferramenta que eu quero mostrar é a seguinte: sempre que a gente tem uma animação, principalmente na parte que a gente está fazendo polimento ou até na parte do layout, às vezes a gente não fica muito satisfeito com o timing da nossa animação. E aí, por exemplo, se eu quiser acelerar a minha animação total aqui, ou se eu quiser acelerar só uma parte específica, a gente tem algumas ferramentas no Maya aqui que me ajudam a definir o timing um pouco melhor. Se eu quiser acelerar ou desacelerar, eu posso fazer esse tipo de coisa, esticar ou desesticar a minha animação. Mas a questão é a seguinte, aqui eu acabei ficando sem selecionar os IKs, mas a questão é a seguinte: sempre que eu faço esse tipo de coisa, tipo dou uma esticada, o meu Maya ele traz o keyframe para um lugar que não é nem 37 nem 36 aqui, tá vendo? E isso não é legal. Acaba que se você continuar pulindo, colocando keyframes, você vai ter mais de um keyframe em uma posição só, que vai acabar criando pops, problemas, enfim. Onde que eu quero chegar? É que o Animebot, você pode selecionar essas curvas, esses keyframes que estão fora da posição, eles não estão nem em um keyframe nem um outro. Aliás, o Maya adicionou esse pontilhado novo aqui que mostra que os keyframes não estão em um frame inteiro, eles estão em frames, em subframes, né? Mas onde que eu quero chegar? Que eu tenho essa ferramenta que eu tinha falado no começo, que se eu clico nela, ele vai posicionar os keyframes em frames inteiros. Então aqui a gente tá no 34, no 37 e beleza. Ah tá, Matheus, mas se eu seleciono os keyframes e só arrasto, eles já pulam para o lugar certo. Sim, mas o que acontece deixa eu pegar um controlador aqui. O que acontece é que quando eu faço esse arrastar, se eu só seleciono esse keyframe, tipo, arrasto ele pra cá ou pra cá, ele tá pegando essa
posição aqui, trazendo para cá ou para cá, certo? Tá fazendo isso ou isso. Quando eu faço o snap do Animbot, ele vai pegar o frame mais próximo, provavelmente é o 37, e na verdade o que ele vai fazer é, ele vai criar um keyframe aqui e deletar esse. Ele vai fazer isso em todos os keyframes ao mesmo tempo. Vocês podem ver aqui, tá vendo? Que ele só criou um e deletou, ao invés de simplesmente fazer assim. Então, ele ajusta a sua animação que você corrigiu o timing de uma forma muito mais limpa, e isso é muito eficiente. Isso deixa a sua animação sem criar defeitos nela, certo? Mas pessoal, para esse vídeo é isso, já ficou muito mais longo do que eu gostaria e eu diminuí a quantidade de ferramentas aqui. Com certeza eu deixei alguma ferramenta bem legal que tem do Animbot passar. Se eu deixei alguma passar que você conhece e você acha que faltou ser mencionada, deixa nos comentários aí. Compartilhe o seu conhecimento com todo mundo também. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Pessoal do time M3D, quem é membro aqui do canal, tá assistindo até agora, com certeza vocês são fera, vocês me apoiam demais, estão aqui no coração. Se você também quiser se tornar membro e ter acesso a mais vídeos aí, eu vou ficar muito feliz, muito agradecido pelo seu apoio. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!